Vampiros cercando o hospital. Reencontros inesperados e um protagonista encurralado. Veremos isso e muito mais no resumo dos episódios 9 e 10 de Chic. Mas antes de começarmos o vídeo, dê o like. Iniciamos o episódio vendo o médico Ozaki e o monge Moroi Seishin vigiando uma paciente no hospital para garantir que nenhum vampiro fosse sugar o seu sangue. Ainda assim, o monge Seishin é cético com a existência dos vampiros, visto que nenhum dos dois viu um até agora. Nesse meio tempo, o médico Ozaki começa a teorizar que os vampiros não acabam com as suas vítimas no primeiro ataque, mas sim que se alimentam delas por vários e vários dias, até que o corpo não aguente mais, como no caso da Megumi, em que ela ficou 4 dias viva sendo servida de alimento para os vampiros, até que ela sucumbisse. A noite passou e a paciente havia se estabilizado. O médico Ozaki já estava todo quebrado por ter ficado a noite inteira vigiando ela, então decidiu ir para casa dormir um pouco. Já no dia seguinte, ele recebe a visita da sua esposa, Kyoko. E prestem bastante atenção nesta personagem, que ela vai ser bem importante para a trama principal da história. Após conversarem um pouquinho, ele vai trabalhar. Pulamos então para outra vigília noturna, em que o médico Ozaki e o monge Moroi Seishin ficam de olho na paciente que está internada. Só que dessa vez, algo estranho começa a acontecer. No meio da noite, um som de arranhar de vidro pode ser escutado por ambos. Só que isso não poderia ser possível porque eles estão no segundo andar e não existe nenhum ponto de apoio em que uma pessoa poderia ficar. Então eles decidem abrir a persiana da janela e... a vampira estava lá, simplesmente agarrada às paredes, só esperando que a paciente abrisse a janela para ela. Ao ver o médico Ozaki e o monge Moroi Seishin, a vampira simplesmente sorri para eles e desce ao chão. O médico Ozaki, estando furioso ao descobrir a verdade do que estava acontecendo, decide abrir a janela e grita para a vampira que nunca iria deixar eles entrarem na clínica dele. Na manhã seguinte, o paciente estava se recuperando e também começava a se alimentar. Ou seja, se o médico Ozaki conseguisse manter os vampiros longe da paciente, ela iria melhorar de novo. Só que é claro que não seria tão fácil assim. O médico Ozaki então vai para casa descansar e apaga na poltrona de casa. A Kyoko, entediada por não ter ninguém para conversar, decide ir na varanda da casa e encontra o Tatsumi. 2 dias se passaram sem que nada acontecesse, até que em uma das vigílias noturnas, enquanto o médico Ozaki e o monge Moroi Seishin conversavam sobre a importância dos vampiros terem ou não um convite para entrar nos locais, as luzes do hospital se apagam. E o pior é que apenas o hospital está no escuro. Todo o resto da cidade tem luz. Aí você está nessa situação, sem luz, sabendo que existem vampiros famintos atrás de você. O que você faria? Talvez trancaria todas as portas, se armaria com o que tivesse na sala para enfrentar quem quer que chegasse naquela sala. Mas não, o monge achou que seria muito melhor ele se separar do médico Ozaki e ir procurar sozinho, no meio da escuridão, um gerador de energia que sabe-se lá onde fica. Meu irmão, o que se passa nessa sua cabeça de vento? E deu o óbvio, né, rapaziada? Os vampiros cercaram o hospital e só não entraram quebrando tudo porque eles não tinham o convite para entrar. Mas vocês se lembram do Tatsumi? Aquele vampirão diferenciado que não precisa seguir regra nenhuma? Pois bem, ele invadiu o hospital, atacou o médico Ozaki. Por quê? Porque não havia nenhum outro ser humano vivo para dar cobertura para ele, né, monge Seishin? Capturou a paciente e a levou para todos os vampiros se banquetearem com ela. Pior de tudo é que os desgraçados atacaram todos de uma vez e acabaram com ela ali mesmo, na frente do hospital. Após isso, os vampiros vão se afastando do local, enquanto o médico Ozaki grita de indignação por ter perdido mais uma de suas pacientes. A cena corta então para os vampiros e vemos a Megumi se separando do grupo e indo para um lugar que ainda desconhecemos. Fim do episódio 9. No episódio 10, temos um flashback de 3 dias antes da invasão no hospital, onde aquela menininha vampira que carregava um fantoche pedia permissão para o pai do Natsuno para entrar na casa
e além disso também para que o irmão dela pudesse vir. O pai do Natsuno, sem desconfiar de nada, dá essa permissão. Pouco tempo depois, ela vai embora e o Natsuno chega em casa. Obviamente, depois de saber dessa visita e da permissão que a menininha havia recebido, ele fica transtornado e com muito medo, porque agora nem dentro da própria casa é seguro. Assim, ele enche as paredes do seu quarto de cruzes e pergaminhos de proteção em uma tentativa desesperada de se proteger dos vampiros. E também para proteger os seus amigos Akira e Kaori, ele liga para os dois e os avisa para não aceitarem ninguém em suas casas, pois poderia ser um vampiro querendo a permissão para entrar. O problema é que tudo começa a dar errado quando, um dia antes do hospital ser invadido, o pai do Natsuno joga fora todas as cruzes e amuletos de proteção que estavam no quarto do seu filho, porque ele odeia superstições e religião. É mesmo, é? Então quando os vampiros estiverem batendo na sua porta, você não reclama, hein? Nesse mesmo dia, os vampiros se reuniram para planejar 2 ataques simultâneos. Um ao hospital que nós vimos no episódio anterior e outro na casa do Natsuno, porque ele sabia demais sobre a existência dos vampiros. No dia seguinte, após o ataque bem-sucedido ao hospital, a Megumi se separa do grupo de vampiros e corre em direção à casa do Natsuno. Para salvar ele, você me pergunta? Claro que não, mas sim para que seja ela quem vá cravar os dentes no pescoço do Natsuno. O amor é lindo. A cena corta para o Natsuno, que está acordado na noite, com muito medo, segurando uma chave de fenda na mão, dizendo para si mesmo que vai lutar para sobreviver. Até que uma mão começa a bater na janela do quarto. O vampiro que está lá fora começa a tentar arrombar a janela, mas não consegue. Então começa a rondar ao redor da casa em busca de uma abertura. No entanto, decide voltar na janela do quarto e começa a chamar o nome do Natsuno. Só que, ao ouvir essa voz, o Natsuno imediatamente larga sua chave de fenda, pois percebe que essa voz é de alguém muito próximo e familiar a ele. O Natsuno sabe que não é uma boa ideia abrir essa janela, mas não resiste à curiosidade e acaba abrindo. Quando ele coloca um de seus braços para fora, imediatamente uma mão pálida e sem cor começa a tentar puxar o Natsuno à força para fora da casa. No entanto, o Natsuno consegue ter mais força e volta para dentro da casa. Mas nesse meio tempo, ele consegue ver quem estava tentando atacá-lo. Era o seu melhor amigo, Toru, que havia morrido e se tornado um vampiro. O Toru, ao perceber que o seu ataque havia falhado, começa a correr para dentro da floresta, enquanto se derrama em lágrimas por ter que atacar o seu melhor amigo. Megumi então chega ao local e percebe que o Toru não conseguiu completar a sua missão. Até se pergunta o porquê o Toru estava fazendo isso, se antes de morrer eles eram melhores amigos. O Toru responde que se não fosse ele, outro vampiro iria atacar, então seria melhor dessa forma. A Megumi, vendo que o Toru estava com medo de cumprir a sua missão, vai ela mesma na frente para completar a tarefa. Voltamos então para o Natsuno, que havia saído de casa e estava procurando o Toru, enquanto se lembrava dos bons momentos que haviam passado juntos. A Megumi havia encontrado o Natsuno e estava se preparando para aparecer e atacar ele, quando de repente o Tatsumi aparece na frente do protagonista. O Tatsumi se apresenta e diz que vai acabar com o Natsuno porque ele estava tentando caçar os vampiros. O Natsuno, ao ouvir que sua vida corria perigo, disse que iria fugir, mas o Tatsumi, sabendo que a Megumi os estava observando, pede para que ela se revele, e a Megumi fica na frente da rota de fuga do Natsuno, o deixando encurralado. Então, ambos começam a caminhar em direção do protagonista. Quando não havia mais espaço de recuo, um par de mãos aparece nas costas do Natsuno. Era o Toru. Ele o agarra e crava suas presas e suga o sangue do Natsuno, terminando assim o episódio 10. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço do Hiro a todos e tchau, tchau.